Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 8, classe de jovens, editora CPAD, terceiro trimestre de 2021. Nesse terceiro trimestre nós estamos estudando os profetas menores e a lição de hoje traz um estudo sobre o livro do profeta Naum, com o tema Naum, até onde vai a paciência de Deus. O livro do profeta Naum trata da destruição dos assírios. Muitos escritores e pesquisadores dizem que a mensagem de Naum, provavelmente Jonas teria tido muito prazer em transmiti-la. Haja vista, Jonas transmitiu a mensagem de salvação para os ninivitas e Naum trouxe uma mensagem de condenação. Então, nessa lição, nós vamos estudar sobre a paciência e o juízo de Deus através da profecia de Naum para os assírios. Lembrando que o obdeemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, que são eles aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF, curso para educadores cristãos. Acesse www.obdeemfoco.com e confira. Nós temos também o conteúdo premium com os slides em PowerPoint, cursos diversos, estudos e sermões em PDF e curso básico em teologia. Acesse www.obdeemfoco.com e confira todo esse conteúdo. Torne-se assinante do obdeemfoco.com e faça o uso desse conteúdo para ajudar na sua escola bíblica. Nós também oferecemos para você um canal no WhatsApp. Você pode salvar este contato aí no seu telefone e mandar uma mensagem para o número 94DDD 984092869 e então você estará recebendo subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Muito bem, então vamos para o nosso conteúdo. O texto do dia, Naum, capítulo 1, verso 3, diz: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Nós temos aqui nesse versículo um dos princípios do juízo de Deus, que ele é benigno, Ele dá tempo ao pecador para que se arrependa, mas quando ele julga e aplica a sentença, ele não toma nenhum culpado por inocente. A síntese nos diz: a misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades, porém há um momento em que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça, pois o culpado jamais será tratado como inocente na hora do juízo. Nós precisamos entender que Deus traz juízo para as pessoas, tanto agora quanto pessoas passarão pelo juízo final. Você pode imaginar assim, quantas pessoas fazem o mal hoje aqui em vida e aparentemente você não vê essa pessoa sendo julgada, sendo condenada a nada. Como, por exemplo, políticos, juízes, empresários, enfim, pessoas de todos os tipos, assassinos, que cometem crimes, cometem barbáries, e você não vê essas pessoas pagando pelo seu pecado, pelo seu erro nessa vida. Mas, certamente, eles não passarão impune. Aquilo que não for pago aqui, será pago no juízo final. O texto bíblico de Naum é Naum capítulo 1, verso de 1 a 3. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas óbvio, você já deve com certeza ter lido todo o texto, são apenas 3 capítulos. Leia todo o livro de Naum para que você tenha consciência do que se trata o assunto. Nossa introdução. Estamos preparados para pregar uma mensagem de confronto? Deus concede aos seres humanos tempo e oportunidade para arrependimento. Infelizmente, há aqueles que abusam da paciência divina, tratando com leviandade a graça recebida.
pensam que sempre terão oportunidade, mas uma hora o juízo chega. Nós lembrando do que diz o escritor aos Eclesiastes, tudo tem o seu tempo. E a gente sempre fala que nós precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Às vezes nós olhamos para pessoas fazendo grandes maldades e aparentemente essas pessoas não estão recebendo nenhum juízo, mas nós sabemos que na eternidade eles pagarão pelo que fez. Naum nos ensina que em sua infinita sabedoria Deus estipula um tempo específico para o julgamento. Nínive havia provado da graça de Deus na pregação de Jonas. Com o arrependimento dos ninivitas, o Senhor suspendeu o juízo, né? Então nós temos aqui um princípio interessante de que Deus jamais teria julgado Nínive se não houvesse um precedente de esclarecimento para o seu pecado. E alguns anos atrás, alguns escritores chegam a dizer que Naum profetizou pouco mais de um século depois de Jonas, né? Então ainda um século é pouco. Ainda havia alguma informação na mente, no coração dos ninivitas sobre o que Jonas havia pregado. E eles abandonaram tudo aquilo que haviam aprendido e haviam decidido seguir e haviam voltado a praticar as atrocidades que os assírios geralmente praticavam. Por isso, o juízo de Deus não é um juízo anônimo ou um juízo sem um aviso, sem uma razão. Os ninivitas, os assírios, né, porque quando ele fala no texto ninivita, ele está se referindo a toda a nação da Assíria. Quando eles sofrem o castigo divino, eles sofrem porque não eram inocentes, porque haviam rejeitado a graça de Deus e haviam preferido viver na escuridão. O tempo passou e após um pouco mais de um século, uma nova geração preferiu a iniquidade ao invés da retidão. Suas obras foram cruéis, perversas e infectadas de malignidade. Então, tal comportamento acendeu a ira de Deus. E como eu acabei de falar, Deus não está julgando uma nação que não conhecia Deus. Deus não está julgando uma nação que não conhecia os padrões morais de Deus. Muito pelo contrário. Há pouco mais de um século, como diz aqui o escritor, Jonas havia pregado para Nínive, toda a cidade de Nínive havia se arrependido e passado a praticar a justiça. Mas tempos depois, eles retornaram aos seus caminhos maus e o juízo de Deus é por causa dos seus maus caminhos, mesmo sabendo que esses caminhos eram maus. Não podemos esquecer que o amor de Deus caminha ao lado de sua justiça. Naum anunciou a Nínive o juízo divino. Deus estava cheio de furor e não trataria o culpado com inocente. E nós vamos então aprender nessa lição que nós não podemos achar que o amor de Deus anula a sua justiça, que amor e justiça são antagônicos. Nós não podemos imaginar isso, porque tanto justiça quanto amor são atributos que compõem o caráter de Deus. Então eles não estão em oposição, mas completam-se. Primeiro tópico, Naum, o Consolador. Então nesse primeiro tópico nós vamos ver o significado da palavra, do nome Naum, né? Naum significa consolador ou consolado por Deus, né? Seu nome é mencionado na Bíblia uma única vez, justamente na introdução de seu livro, como nós vemos no verso 1 e no capítulo 1. Sua profecia não apresentou julgamento para Israel, apenas transmitiu consolação. Ele consolou seus compatriotas ao profetizar o fim da Assíria, o grande inimigo oriental do povo de Deus em sua época. Então, Naum consolador ou consolo de Deus para Judá, né? Porque às vezes você pode pegar o livro e ler e ver o juízo de Deus sobre a Assíria
E você pergunta por que Naum significa consolador ou consolo de Deus. Porque, na verdade, a ideia do consolo de Deus aqui era para o povo de Deus, para Judá, que sofria com os assírios. E o povo estaria sendo consolado porque a sua escravidão, o seu subjugamento estavam chegando ao fim, porque a Síria estava sendo destruída. Assim aprendemos que a justiça de Deus apresenta uma duplicidade no seu efeito, pois é uma ferramenta de consolo para o justo e instrumento de terror para o ímpio. É inevitável, né? É inevitável. Para quem faz a vontade de Deus, ele sempre agirá com justiça para recompensar. Mas aquele que não faz a vontade de Deus, Deus também o recompensará agindo com justiça. O problema é que nesse caso não será graça. A justiça não será uma justiça de graça, mas juízo de condenação. Ele viu e antecipou o que Jonas gostaria de ter visto. Naum tem um único tema, o juízo divino contra a Síria. Por tabela, o povo é consolado, o povo de Judá é liberto da escravidão, mas o foco da profecia de Naum é o juízo de Deus contra os assírios. O livro de Naum anunciou a soberania de Deus sobre todas as nações e ensinou a Judá que a nação que os aterrorizavam em breve receberia o juízo divino por suas obras más e seus atos de barbarismo entre os povos. Diferente de Jonas, ele não agiu motivado pelo nacionalismo exacerbado, mas profetizou impulsionado pela defesa humanitária. É interessante a gente perguntar essa questão do juízo de Deus sobre uma nação, mas é óbvio que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos, os padrões morais de Deus são muito mais elevados que os nossos, mas nós precisamos entender que Deus está punindo uma nação que quase que homogeneamente decidiu ser má. Era necessário que essa nação, como potência, sofresse esse abalo, essa destruição, para evitar que ela continuasse escravizando, destruindo pessoas. Ele se posicionou contra a tirania e o militarismo da Síria. Não devemos agir motivado por valores ideológicos. Não é a filosofia do mundo que deve nos guiar, mas sim os valores bíblicos, né? O que deve nos nortear são os princípios de justiça, não de ideologia, né? Quantas vezes você já ouviu por aí que pessoas foram preservadas, que pessoas não foram punidas por pertencer às mesmas ideologias? Quantas vezes você já ouviu por aí crentes que cometeram crimes graves, mas pastores intercederam por eles porque eram pessoas da mesma ideologia, da mesma igreja? Na verdade, nós temos que sempre amar as pessoas, mas nós temos que julgá-las pelos princípios da justiça e não pelos valores ideológicos que são parecidos com os nossos, né? O que nos norteia é a justiça, não a nossa ideologia. Data da profecia. Aqui é muito vago, né? O comentarista deixa bem claro que é muito vago as informações sobre a data da profecia, né? Do momento que foi profetizado e do momento que foi escrito o livro. As informações históricas de que dispomos sobre Naum são insuficientes, portanto, não são conclusivas em relação às datas, né? Eu não vou nem ler tanto aqui por essa questão, né? Nínive tratava-se de uma cidade pós-diluviana fundada por Nimrod, né? O grande Nimrod, que nos tempos de Senaqueribe, rei da Assíria, foi fortificado e atingiu o seu período de maior glória e poder. O livro foi escrito provavelmente um pouco antes da destruição da cidade de Nínive. Essa destruição aconteceu em 612. Então, o livro pode ter sido escrito nesse período aí
entre 663 a.C. e 612, né? Assim sendo, o livro poderia ter sido escrito entre 663 a.C. e 612 a.C. em um espaço de aproximadamente meio século. Essas datas bíblicas são geralmente aproximadas porque existem muitas dificuldades para datá-los exatamente. Um dos problemas de Jonas é que não cita nome de reis de Judá e não cita nome de reis da Síria, para a gente poder colocá-los em um espaço e tempo na história. Mas é muito provável que a data de 663 a.C. e 612, que foi o ano da destruição de Nínive, esteja dentro desse espaço de tempo a profecia de Naum. A estrutura e mensagem do livro. O livro possui 3 capítulos. O primeiro capítulo é composto de a apresentação da profecia, né? O primeiro capítulo trata do juízo divino sendo declarado, né? Deus declarando o que será o seu juízo, né? Um salmo de louvor. E é interessante que é numa forma de louvor a Deus. O profeta está apresentando o juízo contra Nínive, né, contra os assírios, em um formato de louvor a Deus. Ou seja, ele está dizendo que é Deus quem está fazendo tudo aquilo e está fazendo porque é Deus, né? Ele anuncia em forma poética o juízo divino sobre os ninivitas. O segundo capítulo minudecia a queda de Nínive, né? O segundo capítulo faz a descrição do juízo divino, né? Pois descreve o invasor, a forma do ataque, a queda da cidade, os tesouros que seriam saqueados, provocando uma grande desolação. Então nós temos aqui os 2 primeiros capítulos de Naum, fazendo uma declaração do juízo divino contra Nínive em forma poética, né? E essa forma poética é exaltando o poderio divino. O segundo, fazendo uma descrição de como seria o juízo. E o terceiro, justificando o juízo, né? O terceiro capítulo do livro informa os motivos que determinaram a queda de Nínive. Ou seja, Deus traz juízo, mas ele não traz juízo sem uma explicação para ninguém. A mensagem constitui um peso, ou seja, é uma sentença judicial austera da parte de Deus. É possível vermos que não há mais misericórdia sobre os assírios. Isso é um ponto importante que o professor, sei que é difícil, mas deve explorar. Há um momento em que Deus nega misericórdia. Há um momento. Existe um momento. Por exemplo, se olha para o Novo Testamento, você vê Ananias e Safira. Deus negou misericórdia para Ananias e Safira, mas trouxe juízo severo e terminal para aquele casal naquele momento. Simão, o mago, né, o mágico que tentou comprar o dom do Espírito com dinheiro, também foi rejeitado. Deus negou misericórdia. É interessante, Deus é um Deus de juízo. Deus é um Deus de paz, de misericórdia, de graça, de amor, mas não se brinca com Deus. Não se brinca, não se zomba de Deus. Não se zomba de Deus. Deus é soberano, ele pode dispensar misericórdia como pode reter de qualquer pessoa que ele quiser. Ele é o dono de tudo, ele é Deus. O professor pode explorar isso com os seus alunos. Eles aboliram o arrependimento original na época do profeta Jonas e se voltaram para a iniquidade, por isso o tempo da retribuição divina havia chegado. Ou seja, eles eram um povo que obstinadamente e gratuitamente, né, premeditadamente viraram as costas para Deus. E Deus então negou misericórdia a eles, muito, mas muito compreensível, porque Deus é o Deus da misericórdia. E se virou as costas para ele, ele entregou a pessoa à própria sorte, e a sorte de Nínive, sorte dos assírios, foi destruição. Eles já conheciam a misericórdia divina, agora provariam da ira de Deus, de um Deus vingador.
Precisamos entender que o juízo divino sobre o pecador não é uma vingança arbitrária, mas o devido processo da providência moral da lei da semeadura. Como eu acabei de dizer, Deus, ele nega sim misericórdia para uma pessoa que planta o mal o tempo todo e não quer rejeitar o mal, mas ama o mal. Então Deus nega a misericórdia para essa pessoa e premia ele com juízo. A gente tem que ter cuidado com isso. De Deus não se zomba. Segundo tópico, a natureza de Deus. A longanimidade de Deus. O livro de Naum, relacionado a esse tema do juízo divino, nos traz, né, algumas características de Deus, né, nos mostra alguns atributos de Deus. Naum louva a Deus por sua natureza divina. Ele é zeloso, mas ele é zeloso e por isso ele toma vingança. Ele é cheio de furor. Ele guarda a ira contra os inimigos. É tardio em irar-se. É grande em força. É bom e conhece os que confiam nele. Olha só que descrição da pessoa de Deus. Ele é zeloso e por causa disso ele toma vingança. Ele é cheio de furor, por isso ele ira-se contra seus inimigos. Mas ele é tardio em irar-se. Mas também é grande em força e é bom e conhece os que confiam nele, né? Uma descrição maravilhosa de Deus. Na natureza divina, bondade e ira, longanimidade e vingança não são atributos excludentes, mas interrelacionáveis. Deus é tão perfeito que tem a medida certa e o tempo preciso para cada ação. Ele está no controle de todas as coisas. É infinito em poder e sabedoria. É soberano. As nuvens são os pó de seus pés. Naum 1 e 3. A terra se levanta na sua presença. Naum 1 e 5. Quando a Bíblia diz que é tardio em irar-se, está afirmando que ele se ira, mas antes, por ser compassivo, concede chance para o arrependimento. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus santos e profetas, ou seja, Deus não deixa ninguém inocente. Todavia, a longanimidade de Deus não pode ser vista como uma impunidade, pois uma hora o fluxo da misericórdia é interrompido e os reservatórios da ira são abertos. Ou seja, Deus é soberano. O texto de Romanos capítulo 9, ali pelo verso 15 em diante, verso 18, 20, ele vai dizer assim que Deus tem misericórdia de quem quer, se compadece de quem quer. E quem é a coisa criada para dizer para o Criador, por que me fizestes assim? Nós estamos falando de Deus. Professor, explore isso com seus alunos. O pós-modernismo, né, com o seu humanismo, não aceita a ideia de um Deus que julga. Se você fala para as pessoas hoje, especialmente para os progressistas, para o pessoal do politicamente correto, você vai encontrar uma resistência enorme entre eles sobre a ideia de um Deus que julga. Mas nós conhecemos Deus a partir da Bíblia. E o Deus da Bíblia é um Deus que opera com juízo, sim. A aplicação da ira divina não é precipitada. Deus não comete injustiça, é óbvio, né? É porque as pessoas têm o hábito de comparar a ira de Deus, a justiça, o juízo de Deus com a ira e juízo dos homens. É totalmente diferente. Sua ira é derramada sobre o culpado e jamais penalizará o inocente. Deus não erra, e Deus não erra nem no alvo, nem na proporção do juízo. Deus amoroso e vingador. O livro de Naum nos ensina que Deus, além de ser amoroso, também é vingador. Parece antagônico, mas não é.
A despeito de ser misericordioso, Deus não poupa o ímpio, antes confere à injustiça o devido tratamento, né? Eu acabei de falar. As pessoas têm o hábito de, especialmente no modernismo, com aí o humanismo, isso a gente vê muito dentro da igreja, porque o humanismo infiltrou dentro da igreja, tem dominado muitas mentes. As pessoas não aceitam a ideia de um Deus que julga, um Deus que traz juízo. Na ideia das pessoas, por ser Deus amoroso e misericordioso, ele tem sempre que poupar a pessoa, independentemente dos seus pecados, da grosseria dos seus pecados, da violência que comete. Não é verdade, isso não é bíblico. Deus ama, porque ele ama antes de tudo o princípio e depois ele ama os que praticam a sua palavra. Os assírios pensavam que poderiam afligir novamente o povo de Deus. Todavia, o Senhor dos Exércitos não permitiria que isso acontecesse de novo. Naum, capítulo 1, verso 9, Deus prometeu destruir a Assíria e consolar Judá. O consolo de Judá não se fundamentava no sofrimento alheio da Síria, mas em perceber que Deus executa sua justiça no mundo. Então, isso é interessante, né? O que nos consola é saber que Deus está no controle. Era essa a ideia que estava sendo transmitida para Judá. Não era para Judá se alegrar com a desgraça alheia, porque o juízo para com Nínive, para com os assírios, era uma tratação de Deus com os assírios. Judá não tinha que se alegrar com isso. Judá tinha que se alegrar por estar livre da opressão dos assírios. Mas o juízo de Deus sobre os assírios é uma coisa entre Deus e os assírios. Nós nunca devemos nos alegrar com o juízo de Deus sobre as pessoas. Nós nos alegramos com o Deus que está acima de todas as coisas, que é soberano, que tem o controle de tudo e que inclusive age trazendo o juízo. Mas o que nos consola não é o juízo sobre ninguém. O que nos consola é saber que o Deus que nós temos não deixa nada impune. Sempre age com o poder que tem. Muitos concebem erroneamente o amor de Deus como uma bondade natural permissiva. Porém, o amor de Deus é rigidamente justiça e foi por esse motivo que Cristo morreu. Ou seja, o princípio básico da morte de Cristo é que toda transgressão tem punição. Como a punição para nós não resultaria em salvação, porque nós somos pecadores, Cristo padeceu em nosso lugar. Ele foi castigado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Está aqui um princípio bíblico básico sobre pecado, né? Que toda transgressão tem punição. Judá estava sempre debaixo de constantes ameaças da parte dos assírios, tendo a obrigação de pagar altas somas de dinheiro. Todavia, essa opressão findaria e o povo ficaria livre deste jugo que seria quebrado por Deus. Era motivo para alegrar-se, óbvio. Judá não estava se alegrando na destruição dos assírios, mas estava se alegrando porque o peso, o fardo estava sendo tirado. O que representa vingança para uns simboliza justiça para outros, né? Quem olha de fora, né, 2.600 ou 650 anos depois, especialmente os progressistas, especialmente os esquerdistas, né, os humanistas, eles que olham agora, 2.600 e poucos anos depois, eles vão dizer que aquilo foi uma barbárie que Deus fez. Mas Judá estava alegrando-se porque para eles a justiça foi feita. Porque os ninivitas eram cruéis. Na cátedra do julgamento está o Senhor, o justo juiz de toda a terra, e ele não erra. O professor explore com seus alunos o seguinte: nós precisamos ter uma visão correta de quem é Deus, onde ele está, como ele age, como ele vê as coisas, né?
Nós precisamos ter essa visão correta. Essa visão correta é estudando sobre o caráter de Deus, é lendo a Bíblia, é vendo a ação de Deus. Só para você ter uma ideia, Deus é o Senhor de toda a terra. Ele é juiz de toda a terra. Ele é criador dos céus e da terra. Antes de tudo existir, ele já existia. Como diz o texto lá de Romanos, capítulo 9 em diante, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Quem é o homem que vai questionar isso? Né? As pessoas precisam entender isso. Quem é Deus nessa história toda? Ele é o dono de tudo. Ele é a razão de toda a existência. A existência só existe porque ele quis que existisse. E as pessoas ficam confrontando Deus como se ele não tivesse o direito de julgar, de retribuir, de fazer como ele quiser fazer. O Senhor é bom. O retrato pintado por Naum do temor que a natureza nutre de Deus poderia, a princípio, apresentar uma ideia errada sobre o Criador. Por isso o profeta tratou de atestar que o Senhor é bom e não pode ser associado ao atributo oposto, ou seja, mal. Deus não é mal, Deus é bom. A bondade, nesse caso, não está apenas em contraste com o mal, mas também contra. Ou seja, a bondade divina não é que ele é bom em oposição ao mal. Ele é bom contra o mal e age contra o mal. Ele detesta o mal. Por ser bom, ele detesta o mal. E ele pune o mal. Alguém pode dizer, mas como alguém vai punir, trazer o mal contra o mal? Na verdade, quando Deus age dessa forma, ele não está trazendo mal, ele está trazendo justiça. Justiça. E se nesse caso a justiça é condenação, é apenas um fator de perspectiva. Mas Deus não está fazendo mal, apenas agindo com justiça. Se não fosse assim, a bondade resultaria em omissão e seria falha. Ou seja, Deus iria ver os ninivitas tantos anos destruir pessoas e mais pessoas, destruir famílias e mais famílias, explorar o seu povo e por causa de um amor humanista, ele dizer, não posso julgar porque amo, não posso condenar porque amo. Onde ficaria a justiça? Ele ama, continua amando. Tanto é que Deus ama todos que ele enviou Jonas para Nínive, para pregar para Nínive. Naquele momento, Nínive reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Mas algumas gerações depois, eles se voltaram para o mal. Não quiseram se arrepender mais uma vez, e então o que lhes restou foi o juízo. A benevolência divina não deixa Deus vulnerável ou fragilizado na hora de executar seus juízos. Pelo contrário, quando necessário, persegue seus inimigos com trevas. Né? Isaías nos diz isso. O juízo sobre Nínive foi comparado à metáfora da inundação transbordante que a tudo destrói, ou seja, não ia deixar absolutamente nada. No livro de Naum temos o braço da vingança judicial de Deus em favor do seu povo estendido contra uma nação implacável e aterrorizante. As ações horríveis da Síria não ficariam impunes diante da justiça divina. Como sabemos a hora em que a misericórdia será trocada pela ira divina na aplicação da justiça? Não sabemos, mas nós podemos perfeitamente observar isso, né? Como nós sabemos que a misericórdia será trocada pela ira? Quando a pessoa obstina-se, quando ela vira as costas terminantemente para Deus. Olha para Saul, olha para Davi. Saul cometeu graves pecados, Davi também cometeu graves pecados. Qual foi a diferença entre os dois? O arrependimento de Davi e a obstinação de Saul. Quando é que a misericórdia vai ser trocada pela ira? Quando houver obstinação. Quando não houver arrependimento. Quando não houver arrependimento, não haverá outra coisa senão juízo. Devemos sempre andar em retidão. Terceiro tópico, os pecados da Síria. Até onde vai a paciência de Deus? Deus é muito paciente.
Ganância e justiça. A palavra de Naum era muito dura, mas operava em conformidade com os pecados daquele povo. Nínive era uma cidade cheia de mentiras e roubos. Os acordos e tréguas com as nações próximas eram quebrados e as palavras descumpridas. Então, se o texto nos traz uma história de juízo, né, um anúncio de juízo, é preciso nós olharmos para as práticas, os hábitos daqueles que são alvo desse juízo. E quando nós olhamos para as descrições do que eram os assírios, nós vemos que Deus é muito misericordioso. Que Ele é muito misericordioso. Porque eles eram uma nação poderosa, cruel, que cometia os crimes mais horrendos. E quando Deus traz o juízo, Ele traz o juízo devidamente na sua proporção, nem mais nem menos. A cidade foi comparada à figura de uma meretriz que engoda suas vítimas à ruína mediante exibições de poder e argumentos persuasivos, ou seja, enganavam as nações, faziam promessas maravilhosas e depois só para colocá-los no jugo. Todavia, os gracejos aparentemente vantajosos, na verdade, eram ardilosos, e quando as nações respondiam favoravelmente aos seus encantos, eram destruídas por este império. A Síria praticava o mal pela força e pela persuasão. Eles praticavam o mal como uma forma cultural. Fazia parte da cultura. Por exemplo, se os israelitas, culturalmente, eles adoravam a Deus nas suas festas, nos seus sacrifícios, a cultura dos ninivitas, dos assírios, que eles achavam que agradavam os seus deuses, eram serem cruéis com os seus inimigos. E Deus então está retribuindo. A mentira servia à injustiça na concessão da maldade. A nação também estava sendo condenada pelos pecados da idolatria e feitiçaria total, um abandono total à vontade de Deus. Na busca pela ganância, muitas pessoas se apostataram da fé, atraindo maldição sobre si. Na busca por coisas materiais, esqueceram de Deus. Então, o professor pode explorar isso aqui com seus alunos. Cuidado com a busca que vocês têm por prazeres, por dinheiro, por conquistas nesse mundo. Cuidado para que, como diz Paulo lá em Timóteo, não seja envolto em grandes tragédias. Cuidado, cuidado. Quando se cultua o materialismo, os princípios espirituais e os valores morais são ignorados. É porque é antagônico, né? O materialismo é oposto aos princípios espirituais. Enquanto que os princípios espirituais nos faz ver, olhar, viver para a eternidade, os princípios materiais nos resume a competidores, nos resume a inimigos. Como disse Hobbes lá no livro O Leviatã, o homem é seu próprio inimigo, o homem é o seu próprio concorrente. Por quê? Hobbes está escrevendo numa perspectiva materialista, sem nenhuma perspectiva transcendental. Então, quando se cultua o materialismo, você se torna escravo de si mesmo, escravo do dinheiro. Mas quando se vê e se vive a vida na perspectiva dos princípios espirituais, você vive com Deus. A violência e a soberba. Nínive era uma cidade sanguinária que massacrou diversos povos, derramando sangue em inúmeras guerras. Ela despojou muitas nações de suas riquezas e saqueou muitas cidades em sua busca pelo poder. Na profecia de Naum, Nínive, a cidade é usada como símbolo da Síria, o próprio país. Então, para a gente
não confundir. Quando ele usa ali Nínive, que é capital, ele está falando de toda a Síria. Os assírios eram mestres do terror. Essa reputação foi conquistada por todas as crueldades cometidas ao longo dos anos. Eles decepavam as mãos, os pés, orelhas e narizes, como também esfolavam os cativos vivos, além de muitas outras torturas abjetas, outros atos abjetos de tortura. Alguns falam do empalamento, que é espetar uma pessoa numa estaca, introduzindo ali na sua região anal até sair na boca. Diz que era muito comum para os assírios esse tipo de tortura também. Então são coisas horríveis, gravíssimas, e eles faziam isso como uma forma de cultura religiosa. Os deuses que eles seguiam, segundo eles, se agradavam disso, por isso o juízo de Deus. O comportamento cruel daquele povo era temido por todas as nações da época. Ai daquele que trata com violência o próximo. Na Bíblia, Deus se contrapõe à violência, combatendo-a com a justiça e protegendo dela o justo que nele confia. Professor, explora isso aqui, é interessante. Cuidado. Deus não apoia a violência contra o próximo. Vou colocar assim numa linguagem mais genérica. Deus não aprova a maldade contra o próximo, seja ela uma forma de violência, de engano, de exploração, seja qualquer tipo de violentação à dignidade humana. Deus não aprova. E como diz o comentarista aqui, Deus combate com juízo essas coisas. Com juízo. Além da violência, a Síria tornou-se altiva por causa de sua elevação diante das nações, muito poderosa. A queda dessa nação foi resultado de sua soberba. Por isso a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Uma cidade que cresceu muito, tornou-se muito poderosa e começou a viver para si mesmo. Quando a gente fala de cidade, a gente não está falando da arquitetura, a gente não está falando do concreto, a gente está falando das pessoas, da comunidade. A comunidade, o povo decidiu viver dessa forma e por isso sofreu o juízo de Deus. O egoísmo. O profeta anuncia que Nínive não era melhor que Noamon, Tebas, uma cidade de grande influência no Egito, capital do Egito Superior. Essa cidade ficava localizada sobre as duas margens do rio Nilo e era cercada pelas águas. Numa região como aquela, está entre os rios ali, era uma grande honra. Mesmo com tanto prestígio e glória, Tebas foi tomada pelos assírios em 663 a.C. e muitas atrocidades foram cometidas ali. Ao contrário de Nínive, Tebas possuía alianças políticas com vários povos e mesmo assim foi levada a cativeiro. O que diríamos de Nínive, que se alienou e se encastelou em seu próprio egoísmo? Isso aqui é interessante. A cidade de Nínive, ou os assírios, cresceram tantos, mas todas as nações em volta se tornaram inimigas deles. Você imagina que você vai se sustentar na vida só você e tudo em sua volta sendo oposição a você? Não vai. Como que Nínive queria manter o seu império sendo opressora de todas as nações à sua volta? Uma hora isso ia ruir. E fica aqui um princípio para nós. Nós não vivemos só. Nós vivemos construindo relacionamentos. A igreja é para isso, para que nós construamos relacionamentos. Nós não podemos vivermos sós. Essa cidade ficava localizada sobre as duas margens do rio Nilo e era cercada pelas águas. Naum apresenta um evento histórico que era de conhecimento dos assírios para que eles entendessem a mensagem de juízo. Ou seja, para que eles entendessem que eles não eram inocentes. O egoísmo daquele povo o destruiu. Naum descreveu a destruição como um ataque de gafanhotos e terminou sua profecia dizendo que não havia mais cura para a ferida de Nínive. Deus nega sim misericórdia. Ou Deus entrega, como Paulo diz em Romanos, a sua
própria vaidade, ao seu próprio desejo, e a pessoa assim se autodestrói. Nínive foi destruída em 612 e o exército assírio foi aniquilado definitivamente em 605 na batalha de Carquemes. A destruição da cidade foi tão completa, conforme profetizado por Naum, que a cidade só foi redescoberta pela arqueologia em 1842, estando completamente em ruína. Deus prometeu que aquela cidade não existiria mais, e ela de fato não existiu mais. Hoje, o que corresponde ao território da Assíria é o Irã. Conclusão. O livro de Naum traz uma séria advertência para todos nós, pois devem aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A misericórdia divina deve gerar em nós quebrantamento e piedade. Não devemos abusar da paciência de Deus tentando testar o limite de sua longanimidade. Brincar com a misericórdia é o mesmo que rejeitá-la optando pelo pecado. No tempo estabelecido por Deus, todos aqueles que perseveraram na prática do mal experimentarão a sua ira. O princípio da retribuição, nós já vemos lá em Obadias. Princípio da semeadura também, que planta colhe. Então, viva uma vida praticando justiça e você viverá com justiça. Mas se você decidir, como os ninivitas, os assírios, viver rodeado de maldade, de ganância, em uma hora o seu castelo vai ruir e tudo virá abaixo. Então é isso aí, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.